Fala, meus consagrados do hardware, beleza? Eu sou o Fida e hoje voltamos com aquela série mais querida desse YouTube. E hoje, um dos episódios que eu estava mais empolgado para fazer. Qual é a placa ideal para a gente rodar em 4K e ter uma boa gameplay? Obviamente, para a gente ter um resultado bom, a gente vai precisar testar umas monstruosidades. Mas será que elas vão ser capazes de rodar a 60 FPS? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever se você ainda não é inscrito. Bora pro vídeo. Galera, esse vídeo é a sugestão de um inscrito, gente finíssima, que sempre está aí nos comentários, o Dalua78. Inclusive ele já participou de vários Tiozão Responde. E a dúvida dele era qual placa de vídeo ideal para jogar em 4K. Porque quando ele foi procurar esse tipo de conteúdo no YouTube, ele não achou muita coisa em português. Então por isso que é importante você deixar a sua sugestão aí embaixo pra gente saber o que vocês querem de verdade. Porque às vezes o vídeo que a gente tá fazendo aqui pra vocês não faz diferença nenhuma. E esses testes não são para qualquer placa. Já que a gente precisa de mais desempenho com um gráfico bom, a gente já vai chegar com os dois pés no peito. E hoje a gente escolheu 4 modelinhos pra gente testar aqui. A GTX 1080 Ti Aorus Extreme, que inclusive era a placa pessoal do Tiozão Gamer. A RTX 2070 Gaming da MSI, não é o modelo Gaming Z, mas já é uma placa excelente. A RTX MSI Ventus OC, uma boa placa também. E a RTX 2080 Ti Gaming OC da Gigabyte, que por coincidência também é a placa de vídeo atual do Tiozão. Então deu pra ver que a briga vai ser boa, hein? Eu escolhi 7 jogos bem pesados, com o objetivo da gente chegar ao mais próximo possível de 60 FPS. Claro que nos jogos casuais a gente tem aquela margenzinha ali de até um 30 FPS para ficar com uma boa fluidez. A qualidade escolhida foi uma abaixo da mais alta, isso porque cada pessoa configura o seu jogo da forma que prefere. E colocar os jogos tudo no máximo seria até injusto com essas placas. Eu também desativei os filtros e anti-serrilhado. Isso porque em 4K eles não fazem diferença visualmente, não fazem tanta diferença visualmente, e causam grande impacto na performance. E obviamente que a bancada não podia ser nem um pouco modesta. Usamos o i7 9700K rodando a 5 GHz em todos os núcleos. A placa-mãe é uma Z390 Aorus Pro Wi-Fi e para resfriar o nosso i7 temos o Kraken X72. Para alimentar tudo isso, uma fonte da EVGA 1000QG. Então deu para ver que nosso limite aqui jamais vai ser a bancada. Chega de enrolação, vamos para os testes, mas não pelo vídeo que eu já vou dando minhas considerações. E óbvio que deixa o seu like aí embaixo, porque esse vídeo me tirou umas 3 noites que eu podia estar jogando Mineirinho Ultra Adventures. Vamos começar do game mais pesado para o mais leve. Nesse ponto é incontestável que o Metro Exodus é o campeão em dar trabalho para essas placas. A 2070 ficou com 36 FPS de média. Ficou no limite da nossa meta aceitável. Com a 1080 Ti e 2080 a história foi mais interessante. A diferença de média de frames entre as duas placas foi de apenas 1 FPS. 45 FPS para a 1080 e 46 FPS para a 2080. A 2080 Ti, nossa top da balada, foi a única que atingiu nossa meta de 60 FPS. Mas lembrando que o Metro Exodus era o jogo mais parrudo dessa lista. Passando para o último Assassin's Creed lançado, o Odyssey, tivemos uma performance bem melhor com a 2070, chegando próximo dos 50 FPS de média, não ficando tão atrás das outras placas. A gente vê a 1080 Ti batendo de frente com a 2080, ficando as duas empatadas com 53 FPS de média. Na dianteira, a 2080 Ti mostrou sua força novamente, ficando acima dos 60 FPS. Agora no irmão mais velho do Odyssey, o Origins, a gente notou que as placas já alcançaram a casa dos 60 FPS. A 2070 ficou ali próximo dos 55 FPS, enquanto a 2080 teve uma leve vantagem em cima da 1080 Ti, ficando com uma diferença de 2 frames na média, 60 para a 1080 Ti e 62 para a 2080. Se a diferença entre as três placas está pequena, a 2080 Ti mostra sua superioridade, ficando cada vez mais distante das outras, batendo agora 75 FPS de média. Entrando nos shooters, um dos escolhidos foi o Ghost Recon Wildlands, e dessa vez a 2070 ficou bem próximo de 60 FPS. A briga particular entre 1080 Ti e 2080 continua com a 2080 levando a vantagem por apenas 2 FPS de média novamente. Como a cada teste os jogos vão ficando mais leves, a 2080 Ti está disparada na frente com 82 FPS de média, já se aproximando de níveis competitivos em 4K. No Far Cry 5 tivemos uma distanciada da 2070 para as demais placas.
ela ficou com uma média de 55 FPS, enquanto que a 1080 Ti e 2080 se aproximaram da casa dos 70 FPS de média. Já a 2080 Ti está se aproximando de quase 100 FPS, ficando ali com 84 na média. Chegando em mais um jogo competitivo, a 2070 passou com folga nessa meta de 60 FPS, ficando com uma média de 72. Se nos outros games o embate entre 1080 Ti e 2080 estava acirrado, no Rainbow Six a 2080 deu uma disparada, ficando quase 10 frames acima da 1080 Ti. Agora com a 2080 Ti atingiu uma média de 128 fucking FPS em 4K. Isso sim é muita coisa. Chegando no nosso último jogo, GTA V, que até pode ser um jogo antigo, mas ainda exige muito das placas atuais, ainda mais em 4K, né? Aqui a 2070 voltou a ficar abaixo dos 60 FPS, mas lembrando que como GTA V é um jogo casual, nossa exigência é que ao menos alcance os 30 FPS. Aqui a 2080 ficou acima da 1080 Ti com 10 frames de diferença, ficando a 2080 com 74 frames de média contra 64 da 1080 Ti. E isolado no topo da lista temos a 2080 Ti novamente bem acima dos 100 FPS. Somando todos os resultados e fazendo uma média dividindo o valor da placa pela quantidade de FPS, vamos ter o custo por frame de cada placa. E o resultado aqui foi o seguinte: a 2070 e a 1080 Ti com um custo por frame muito próximo, praticamente um empate, R$ 55,00 por frame para a 2070 e R$ 56,00 por frame para a 1080 Ti. A 2080 custando R$ 61,00 por frame e a 2080 Ti custando R$ 70,00 por frame. Bom galera, deu pra ver que em 4K a coisa não é brincadeira não. E a 2070, que é a placa mais básica é bem entre aspas que nós temos aqui, ela atingiu médias muito boas. Até porque os testes onde ela ficou mais abaixo foram nos jogos mais casuais, principalmente no Metro Exodus, onde ela atingiu ali 36 FPS. Mas isso não é tanto um problema, porque esses jogos, como eu disse, são casuais e 30 FPS já é uma boa média. Mas nos outros games ela mandou muito bem. Agora a 1080 Ti, que é a única placa da geração passada que nós testamos hoje, mostrou por que ela era líder de desempenho, batendo frente a frente com a RTX 2080. Mas olhando numa média geral, mesmo com toda a robustez da 1080 Ti, a 2080 está sim um pouco à frente, mostrando que a linha RTX consegue entregar um desempenho melhor. Uma prova disso é a 2080 Ti mandando muito bem em todos os jogos. E para pôr à prova a força das RTX, eu testei 4 jogos na sua qualidade máxima oferecida e vou mostrar para vocês como que nessa situação a coisa muda de figura. Com tudo no máximo, a diferença mais perceptível é a proximidade que a RTX 2070 toma da 1080 Ti e como a 2080 se distancia da placa da geração anterior. Com a 2080 Ti a coisa não mudou muito, ela continua à frente em disparada. Um ótimo exemplo disso tudo que eu falei é em Assassin's Creed Origins, onde a 1080 Ti fica à frente da RTX 2070 por apenas 2 frames na média. A 2080 deslancha na frente da 1080 Ti com 12 frames a mais, e a 2080 Ti fica soberana com mais de 20 frames acima. Bom pessoal, esses testes são para aqueles usuários que querem uma experiência diferente do Full HD. E lembrando que eu citei os jogos com uma qualidade muito alta, mas mesmo assim, dá pra ver que todas as placas aqui conseguiram entregar sim uma boa experiência em gameplay. Se você é daqueles que se preocupa com os detalhes na textura e efeitos como motion blur e afins, eu recomendo você pegar pelo menos uma 2080 ou uma 1080 Ti. Agora, se você é como eu, que não se importa tanto com esses detalhes, a 2070 já vai conseguir te suprir tranquilamente. Apesar dela não atingir o mesmo patamar das outras placas, se você fizer um ajuste de filtro ou outro, ela vai rodar os jogos em 60 FPS e já vai te atender. Mas se você é daqueles caras exigentes que só coloca o preset no máximo e não aceita nada abaixo disso, então não tem jeito, a 2080 Ti vai ser a placa que vai te atender. Rapaziada, se ficou alguma dúvida sobre esses testes ou qualquer outro teste que nós já fizemos aqui no canal, deixa aí nos comentários que nós ou os nossos inscritos vão te responder rápido e cremosamente. Não esquece também de se inscrever no canal aí embaixo, deixar o seu like que é muito importante pra gente, compartilhar esse vídeo com aquele seu brother que está pensando em comprar uma placa de vídeo, entrar no Terabyte Club, que é nosso grupo de amor, carinho e muito hardware lá no Facebook. Um beijo e até a próxima.